Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil nós estarmos em contato com Deus e não sentirmos nada, né? Às vezes a gente começa até gaguejar, porque Deus, ele provoca em nós estímulo, emoções. Nós, diz o profeta, somos humanos e temos emoções. Na mensagem Dores de Parto, o profeta diz que quem não se emociona é morto. Não tem como. O mundo, ele se emociona com as coisas do mundo. O cristão se emociona com as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aqueles que provam de Deus, da palavra de Deus, ele constatará que Deus é bom. É bom demais, né? Glória a Deus. Então, não teria nenhum sentido alguém como mundano aí fora ir ao campo de futebol e não sentir nada. Ir lá simplesmente por ir. Da mesma forma somos nós. Nós, quando viemos na igreja adorar a Deus, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus possa causar em nós satisfação, regozijo, e nos emocionar com as coisas de Deus. Isso faz bem para nós. Faz muito bem. A palavra de Deus diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Servir o Senhor com alegria. Deleita-te no Senhor, diz a palavra, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus causa prazer, irmão. É como no natural, né? A esposa vai ter ali o relacionamento com seu marido, ela não sentir nada, tem uma coisa errada, né? E assim é um cristão com Deus, a igreja com Deus. A Bíblia faz esse paralelo de Cristo e a igreja, da mesma forma, no sentido natural da mulher com seu marido. Porque o relacionamento tem que ter alguma coisa que mexe com nós. No espiritual tem que haver um estímulo, prazer, deleite. O mundo se deleita na carne, vive nos prazeres da carne. O cristão se deleita no Senhor. A palavra de Deus diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Aqui na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. O profeta de Deus, ele diz: por que os sacerdotes questionaram? Uma só razão, porque não fizeram. Eles sabiam. Nicodemos expressou bem isso. Nicodemos disse uma certa vez: Rabi, sabemos que tu és um mestre de Deus, vindo de Deus. Eles sabiam. Nicodemos, sendo um homem importante, por causa da sua posição que ele tinha,
ele foi ter de noite com Jesus, para que ninguém visse ele ir ter com Jesus. Você vê, o Senhor Jesus Cristo sendo o Deus vivo, Deus poderoso, era um homem tão simples, que aquela sociedade religiosa, sendo importante aos olhos do mundo, eles tinham vergonha de ir ao Senhor Jesus Cristo publicamente. Você vê o que faz a posição. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se fez tão humilde, sendo tão grande, e se fez tão pequeno, que as pessoas, os homens da alta sociedade religiosa, tinham vergonha dele. A palavra de Deus diz, profeta Isaías, que o Senhor Jesus Cristo foi desprezado. As pessoas viravam o rosto. Tão humilde que ele foi. E Deus, ele é tão grande, a sua grandeza não tem limite. E ele pode se humilhar tanto, se diminuir tanto, para vir morar em nossos corações. Você acha que um homem grandão, né, da grande sociedade, ele tem condição de se humilhar? Jamais. A tendência do homem, quando ele está numa posição muito elevada na sociedade, é se engrandecer, é ficar arrogante, prepotente. O ser humano ele tem essa tendência. O profeta de Deus chega a dizer que dificilmente um homem que é usado por Deus de forma especial, ele se permanecer humilde. É muito difícil. Ele é sempre tentado a se exaltar. Por isso que o apóstolo Paulo foi dado a ele um espinho na sua carne. Ele mesmo disse isso, para que ele permanecesse humilde. Vocês podem ler isso na mensagem, fase presente do meu ministério, diz o profeta. E a Bíblia fala isso. Porque o profeta, o que ele falou, ele buscou recurso nas Escrituras. Não é verdade? Nós que temos este conhecimento, sabemos disso. Eu creio que é 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo sofria uma doença, e ele por 3 vezes orou a Deus para que aquele mal se desviasse dele, Deus tirasse aquele que estava ali afligindo. A sua enfermidade era nos olhos. Então, Deus falou para ele, a minha graça te basta, para que tu não se exalte. Foi-lhe permitido um espinho na carne, para que ele permanecesse humilde. E o ser humano é assim, ele tem que ter um espinho na carne para ele permanecer humilde. Se ele não tiver alguma coisinha na sua carne, para de vez em quando esbofetear, ele já começa a misturar as coisas, né? Então, Deus permite essas coisas, nós sabemos disso. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aqui o profeta de Deus, ele diz, então por que foram eles rejeitar o Messias? Por quê? Porque eles rejeitaram essa luz. Aqui está a palavra que eles sabiam que ia acontecer. Porém, quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus fora cumprida, compare isto com hoje. Esta é a razão. Quando ali escrito na palavra que ocorreria, então, por que estes homens rejeitaram os mestres daqueles dias? Porque eles estavam vivendo num clarão
de uma outra luz. Isto mesmo, eles estavam vivendo num clarão. É isso mesmo que eles estão fazendo hoje, eles estão vivendo num clarão. A razão por que eles rejeitaram é porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Agora, eles estavam vivendo num clarão do que Moisés dissera. Eles afirmavam, eles estavam vivendo num clarão daquilo que uma outra era tinha passado. E esse é exatamente o motivo hoje, porque esta mensagem de que Jesus Cristo é o mesmo e ainda permanece o mesmo, ontem, hoje, eternamente, é rejeitada. Porque as pessoas estão vivendo em clarões de outras eras, a mesma razão, eles a rejeitam. Na verdade, muitos creram no Senhor Jesus Cristo, mas eles não confessavam, porque eles tinham medo de ser expulso das suas sinagogas. A palavra de Deus afirma isso, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos amam a glória do homem. Muitos querem ser glorificados pelos homens. Mas nós não queremos glórias de homem. Nós queremos a glória de Deus. Deus é o suficiente para nós. Então, meus irmãos, um clarão é como uma falsa luz. Um clarão é uma falsa luz, a mesma coisa que dá um clarão. É como uma miragem na estrada. Você desça a estrada, muitos de vocês que dirigem carro, e olhe para baixo, à sua frente. Quando você vê aquele sol no chão, ele reflete uma luz. E como uma miragem, parece que há água por toda a parte da estrada, mas quando você chega ali, não há nada ali, é somente uma miragem. Falsa, o clarão de uma luz verdadeira. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, cumprindo as Escrituras, as profecias relacionadas à sua primeira vinda do Velho Testamento, aqueles homens, eles estavam olhando para um clarão, uma luz que já tinha ficado para trás. É isso que o diabo está fazendo hoje, está mostrando às pessoas uma miragem, um concílio de igrejas, um grupo de denominações, as quais veio a ser falsas. Por quê? É porque há uma luz real brilhando. E se essa luz real não estivesse brilhando, uma miragem não poderia estar ali. A luz real brilha. É isso. Eles estão vivendo num clarão de uma outra era, de uma outra coisa, pois ela atingiu e passou adiante. E é assim mesmo. Eles fizeram a mesma coisa, um falso clarão da verdadeira luz. Então, meus irmãos, verificou-se que ele era a verdadeira luz, ele era a luz, porque sabiam eles que ele era a luz. Como se poderia saber que ele era a luz? Porque a palavra que foi prometida foi manifestada através dele. Então, ele era a luz desta palavra. Glória a Deus. Ele era a luz desta palavra falada. Isso quase me faria um batista pentecostal.
Batista pentecostal, gritar. Um batista pentecostal, diz o profeta de Deus. Agora, muitos da mensagem estão virando tradicionais, né? Estão ficando tradicional o povo da mensagem, mas nós temos que ser um pentecostal verdadeiro, por experiência, aquela experiência do Pentecoste, de Atos 2. Não podemos virar tradicionais, nós temos que ser pentecostais. Não os chamados pentecostais da era de Laodiceia, mas o verdadeiro Pentecoste, de Atos 2. Isso é bom. O Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo. E o profeta de Deus diz que o Pentecoste não terminou, não. Ele ainda é o mesmo. As pessoas mudam, né? Os sistemas têm mudado, né? E para pior, né? Mas o Senhor Jesus Cristo permanece o mesmo. E eu creio que a noiva também é a mesma. Porque se temos o mesmo Deus, mesma palavra, o mesmo Espírito, seremos o mesmo. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.